multiculturalismo, né? Esse termo, então, é muito comum nos dias de hoje, a ideia de que as sociedades de hoje são multiculturais, ou seja, não dá para a gente pensar que existe uma cultura só dentro de uma sociedade. Se a gente pensar a cultura brasileira, claro, existe uma unidade na cultura brasileira, né? A gente consegue identificar hábitos típicos dos brasileiros, a maneira como a gente fala português, né? O nosso português é diferente do português de Portugal, é diferente do português de Angola, enfim, e de outros lugares que falam português. Mesmo, mas ainda assim, dentro do Brasil mesmo, a gente não fala, não tem apenas um sotaque, né? A nossa língua é unificada do ponto de vista da escrita, né? Então, em qualquer lugar do Brasil se escreve do mesmo jeito, mas do ponto de vista da fala, por exemplo, não, né? Um sotaque de Maringá é diferente do sotaque de São Paulo, que é diferente do sotaque de Curitiba, que é diferente do sotaque do pessoal do Norte, Nordeste. Então, a gente tem um jeito diferente de falar, ou seja, tem diversas formas de expressar essa mesma cultura, né? Se a gente pensar na formação do nosso país, historicamente, né? O Brasil é sempre pensado, que a gente viu lá no primeiro ano, com Gilberto Freire, por exemplo, a ideia de que a cultura brasileira é sempre marcada por 3 outras culturas, né? Cultura europeia, principalmente, né, claro, com o domínio dos portugueses, a cultura africana e a cultura indígena, né? A gente teria, a nossa cultura de hoje seria o resultado da mistura dessas 3 culturas. Mas é óbvio que isso não aconteceu de uma forma igualitária, né? Tanto é que a gente fala a língua oficial dos portugueses, né, dos europeus. Tanto é que a gente, em geral, segue, a maior parte da nossa população segue uma religião de origem europeia, né, o cristianismo. Quer dizer, né, no caso, o cristianismo surgiu no Oriente Médio, mas que acabou se popularizando e crescendo a partir da Europa, se espalhando para outros lugares do mundo. Então, mostra que dentro de uma cultura, por mais que a gente possa pensar que as pessoas têm coisas em comum, ao mesmo tempo ela tem coisas muito diferentes, né? Então, e o Brasil é um grande exemplo de um país multicultural. A gente tem uma cultura brasileira, mas ao mesmo tempo dentro dessa cultura a gente tem várias outras, né? E aí, claro, inclusive esse termo é pensado na relação de poder que existe entre as culturas. No Brasil, por exemplo, a cultura portuguesa sim implementou e dominou sobre as outras, né? Sobre a cultura africana, sobre a cultura indígena, porque os portugueses, né, conseguiram, enfim, aí tem várias discussões, né, sobre o porquê eles conseguiram isso, mas os portugueses, né, se impuseram e fizeram a sua cultura dominar diante das outras, mas elas não desapareceram, né? A cultura indígena ainda está aí, a cultura africana está aí também, só que claro que com transformações. Um bom exemplo é os sobrenomes, né? Não sei se vocês chegaram a ver, eu compartilhei isso nas redes sociais, né, no canal que eu tenho mantido por conta da quarentena, eu acabei abrindo. Enfim, se alguém ainda não tiver interesse de seguir também, qualquer coisa depois eu posso. É só procurar devaneios sociológicos. Provavelmente você não vai ter dificuldade de encontrar no Instagram, no Facebook ou no YouTube. Mas no YouTube eu geralmente não coloco fotos, né? Porque eu só faço os vídeos. Mas se você olhar no Instagram e no Facebook, eu coloquei uma pesquisa, alguns dados, né, sobre uma pesquisa sobre as origens dos sobrenomes no Brasil, né? Então, por exemplo, os africanos, né? Não tem sobrenome aqui no Brasil. Não tem sobrenomes de origem africana, né? Em geral. Por quê? Porque quando esses africanos vieram para cá, foram escravizados, e aí acabaram recebendo sobrenomes portugueses, né? Então, em geral, mesmo quem é de origem de cultura africana aqui no Brasil, geralmente tem nome ou um sobrenome de cultura portuguesa, né? Santos, Silva, Pereira, enfim. Porque nesse processo de formação cultural do nosso país, acabou predominando a cultura portuguesa, né, cultura europeia. Então, isso é curioso de pensar. Então, e aí pensar o multiculturalismo é isso, né? Como essas diversas culturas no Brasil e fora do Brasil se relacionam e constituem as sociedades de hoje, né? Então, se a gente pensar no multiculturalismo, num conceito, né, numa definição dele, tá aí na tela, né, para vocês nesse slide. É um termo que revela a coexistência então de múltiplas culturas no mesmo lugar. E hoje em dia, então, a menos que seja uma sociedade muito pequena, uma cultura muito pequena, para ser homogênea, mas caso contrário, isso é quase impossível nos dias de hoje. Talvez, sei lá, talvez a Islândia, que é o tamanho de Maringá, né? A Islândia tem 350 mil habitantes, mais ou menos. Na verdade, em termos de tamanho de população, é até menor que Maringá, né? Talvez a Islândia seja um país muito homogêneo, que tenha uma cultura só lá no país. Mas países grandes hoje, né, que tem aí na casa de milhões de habitantes, todos eles têm uma cultura muito diversa, né? Seja o Brasil, seja os Estados Unidos,
seja os nossos vizinhos aqui, Argentina, Paraguai, né? Eles também têm várias culturas dentro de uma cultura maior. Maior no sentido de ser a dominante, né? Ou a mais conhecida dentro de um país. Assim como se a gente pensar a China, ou outros países também, né? Tem várias culturas, digamos assim, dentro de uma cultura maior, né? Várias etnias, por exemplo, né? Para a gente pensar nesse sentido. Então, o multiculturalismo tem a ver com pensar isso, né? Reconhecer que as sociedades de hoje têm uma multiplicidade de cultura. Não existe só uma cultura em um determinado país, né? Pode ser que exista uma que é mais conhecida, mas existem outras que estão ali fazendo parte dela, ajudando a constituir essa cultura, né? Uma sociedade composta, então, por mundos diferentes, digamos assim. Ou seja, é muito. Isso é uma coisa muito interessante, né, quando você observa os relatos das pessoas, né? Perceber o que significa para uma pessoa e para outra. É, sei lá, vamos pensar um tema aí que tem sido muito discutido recentemente no Brasil e fora, né? No Brasil também, a violência policial. Certamente, dentro da cultura das pessoas brancas, né, no mundo ocidental, que não sofrem tanto com a violência policial, ou sofrem menos, né, em relação à população afro, tem uma visão do que é a polícia, né? A ideia de que, certa vez, por exemplo, uma amiga minha, que é uma pessoa branca, ela, ela falou para mim que ela se sentia muito segura perto da polícia, né? Para ela, por exemplo, no mundo dela, na cultura dela, e aí no Brasil, né, a identidade racial, digamos assim, étnica das pessoas marca muito, né? O que a gente pensa, como a gente se comporta, como a gente sente as coisas. Ela, como provavelmente nunca sofreu nenhuma ameaça da polícia, como ela nunca tomou um tiro ou algum parente dela foi vítima de violência policial, ela se sentia muito segura perto da polícia, né? Ela não via nenhum problema na polícia estar por perto dela, digamos assim. Agora, para uma pessoa de periferia no Brasil, que provavelmente negra, né? Para uma pessoa que tem esse tipo de experiência cultural, provavelmente a polícia representa outra coisa, né? A polícia representa medo e não segurança, né? Porque é uma pessoa que está provavelmente acostumada a ver a polícia chegar no seu bairro, atirar nas pessoas, bater nas pessoas, ameaçar as pessoas, né? Não sei se vocês viram, repercutiu essa semana aí, ontem, né, apareceu acho que no Fantástico, e repercutiu bastante também, o vídeo de um policial, ou mais de um policial, que eles acabaram pisando, né, no pescoço de uma mulher também, e ela desmaiou e tudo mais, numa periferia de São Paulo, né? Então imaginem, para uma pessoa que formou a sua cultura numa periferia de uma grande cidade brasileira, ou nos Estados Unidos, como a gente viu também assim, né, por conta do caso do George Floyd, entre outros que vem acontecendo aí na história recente até dos Estados Unidos e do Brasil também, e de outros países do Ocidente, a gente vê que, então percebe como é um mundo diferente, né? E tô pegando o exemplo da polícia porque é o que está em evidência, mas a gente poderia pensar em outras coisas, né? A tecnologia, por exemplo, né? É um mundo totalmente diferente da tecnologia para a gente, que é mais jovem, né? Da gente pensar para os nossos avós, né? Minha avó tem 72 anos, 73 por aí. Ela cresceu, ela viveu a maior parte da vida dela e até hoje ela mal usa o celular, ela não tem um celular, na verdade, né? Mas enfim, ela conhece, sabe que tem internet. Para ela até é difícil isso, né? Ela não consegue diferenciar muito bem o que é um computador do que é a internet, por exemplo. Para ela é a mesma coisa, né? Para ela, se você tem um computador na mão, você tem internet. Ou um celular na mão, você tem internet. Né? Já tentei explicar, por exemplo, para ela qual que é a diferença, mas é difícil para ela entender isso, porque ela é uma pessoa de um outro tempo, né? Acostumada com outro tipo de uma cultura, digamos assim, mais analógica, né? Menos digital. Agora, para vocês, né, que cresceram usando celular, computador, isso é muito simples de entender, né? Porque vocês cresceram numa outra cultura, num outro mundo, mas percebem que seja minha avó que não consegue entender o que é a tecnologia, ou seja uma pessoa muito jovem que está totalmente imersa nessa cultura da tecnologia digital e tal, uh, são mundos diferentes, mas vocês coexistem na mesma sociedade, né? Ao mesmo tempo. Não é o caso de vocês, mas já tem crianças em muitos lugares que são alfabetizadas a partir da tecnologia. Então, não usam uma caneta, um lápis para escrever, já aprende a escrever digitando, né? Num celular, num tablet, num computador. Então, percebam, possivelmente talvez os filhos de vocês talvez já serão alfabetizados com esse tipo de cultura, né? Direto num computador, num celular, digitando alguma coisa, né? Então,
Isso é pensar, e aí então a gente pode pensar a partir de recortes de etnia, como eu falei aqui em relação à polícia, a gente pode pensar a partir da idade, a gente pode pensar a partir do gênero, né? Uma mulher, certamente, o Brasil é um país conhecido, muito conhecido pela violência, né? Ser um país extremamente violento. Então, a maneira como os homens sentem a violência e percebem a violência é diferente das mulheres, né? Cria culturas diferentes, preocupações diferentes. Um homem, por exemplo, em geral, não se preocupa com assédio sexual, né? Porque geralmente para os homens não é uma coisa comum de acontecer. Para as mulheres é, né? Então gera uma percepção diferente sobre isso. E aí, claro, essa discussão do multiculturalismo está muito associado a discutir as chamadas minorias sociais, né? E o combate à discriminação dessas minorias. Então, quando a gente fala, por exemplo, mulher, né? Se a gente pensar em termos numéricos, as mulheres, na verdade, são maioria no Brasil, né? Assim como os negros. Em termos de número, de quantidade de pessoas, a população de negros é maior do que a de brancos no Brasil. Claro, às vezes, para a gente que vive aqui no Sul, isso às vezes pode parecer estranho, né? Mas é porque a gente está acostumado. Isso é um papel interessante da cultura, né? A cultura faz com que a gente pense que o modo como a gente vive é natural, né? A cultura faz com que a gente tenha um comportamento tão automático que a gente esquece que em outros lugares se vive de outro jeito, ou que as populações de outros lugares são diferentes, né? Então, mas a ideia de minoria, então, não reflete necessariamente uma quantidade, né? Não é em sentido numérico. É no sentido de problemas sociais que essas pessoas enfrentam, no sentido de que elas não estão no poder, ou de que elas não estão no comando, né? De que elas estão excluídas, discriminadas de acesso à educação, saúde, poder, né? Pensando aí na política, da sociedade. E isso acontece no Brasil, isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece em países europeus, asiáticos, africanos, enfim. Todo país tem suas minorias, ou seja, minoria, então, é um conceito sociológico para falar das populações que estão excluídas, né? Ou que sofrem discriminação numa determinada cultura. Então, por isso que a gente fala, quando a gente fala das mulheres, a gente fala em minoria, né? Porque as mulheres, em comparação aos homens, ocupam menos cargos de poder, geralmente têm menos salários, não um salário menor que os homens. Então, é nesse sentido que a gente está falando de minoria. Assim como quando a gente fala dos negros, geralmente no Brasil, a gente fala em minoria porque é no sentido social, né? De que eles têm menos renda, menos acesso à educação, esse tipo de coisa, né? Sofrem mais com a violência policial. Então, quando a gente está falando aqui de minoria, a gente está falando não no sentido matemático, né? Mas no sentido de exclusão social de certos grupos. E aí, claro, no nosso caso aqui, o mais comum é pensar os negros, os indígenas, as mulheres, os homossexuais, são grupos que são considerados minorias sociais aqui no Brasil. Claro que em alguns países isso se repete, né? Nos Estados Unidos é muito parecido com o Brasil nesse sentido, né? As mulheres são mais excluídas da sociedade, né? Na educação, emprego, renda e por aí. Educação é uma coisa que tem sido interessante, né? Principalmente para as mulheres. Hoje já é maior o número de mulheres nas universidades, no Brasil, por exemplo. Então isso é interessante, já mostra que há uma mudança cultural aí em caminho, né? A fato das mulheres hoje já serem maioria nas universidades. Aliás, isso tem até livros, acho que não está aqui agora, mas é um livro também nas páginas, nas redes sociais eu publiquei esse livro, eu publiquei uma foto dele. Tem um livro que fala um pouco sobre essas mudanças culturais, né? Que, por exemplo, para a eleição dos Estados Unidos do Trump, né? Que representa uma política mais conservadora, para muitos isso foi o que as pesquisas têm indicado, é que ele foi uma resposta, digamos assim, desse lado mais tradicional, conservador da cultura dos Estados Unidos, que acabou elegendo ele, né? Principalmente as pessoas mais velhas. E lá tem um detalhe, né? Como o voto não é obrigatório, vai quem quer votar, a tendência é que os mais velhos participem, né? Que é justamente quem defende ainda esse mundo mais tradicional e que vê as mulheres, os negros, numa posição mais subalterna, né, da sociedade. Então, isso é interessante da gente pensar. Então, hoje tá aberto esse debate, né? De pensar que as sociedades, então, têm várias culturas dentro de uma mesma sociedade e como combater a discriminação nessas culturas. Então, que no caso do Brasil, como eu falei, dos Estados Unidos também, geralmente, né? Discutir a exclusão das mulheres, né? Dos negros, dos indígenas, e por aí vai, dos homossexuais, entre outras questões relacionadas a essas chamadas minorias sociais. E aí é reconhecer que existe uma diversidade, né? E a democracia precisa reconhecer isso. Se um país é uma democracia,
precisa reconhecer isso e incluir essas pessoas no mercado de trabalho, nas escolas. Por exemplo, não sei se vocês acompanham ou como acompanham, mas às vezes uma questão que pode parecer muito simples para a gente, ir para a escola, né? Que nem, sei lá, eu, né, sou um homem branco de classe média no Brasil. Nunca foi um problema ir para a escola, né? Sei lá, nunca foi um problema para mim, nunca tive nenhuma dificuldade, nunca sofri nenhum problema na escola. Mas agora imagina, sei lá, um jovem, pode ser até branco, né? Mas um menino, sei lá, talvez branco, mas da periferia no Brasil, homossexual, né? Por exemplo, certamente vai ter dificuldades, né? Porque vai sofrer bullying na escola, vai sofrer perseguição dos colegas por ter uma orientação sexual diferente da média ou da maioria, daí nesse caso, né, da maioria em número matemático mesmo, né? Ah, então percebam, né? Se a gente não se preocupar com isso, né, e o debate sobre bullying hoje, né, tem sido feito nas escolas, porque é uma coisa muito presente, né? Claro, antigamente as pessoas, justamente, muitos vão falar, mas antigamente isso acontecia também. Sim, acontecia e causava muitos problemas. A diferença é que as pessoas não sentavam para debater, discutir, tentar resolver essa exclusão, né? Então, hoje, esses grupos têm conseguido reivindicar e trazer essa discussão para que a gente encontre maneiras de combater formas de discriminação social, né? Seja por orientação sexual, seja por religião, seja por gênero, ou racial, enfim. Então, hoje as sociedades democráticas reconhecem que há uma diversidade e a gente precisa se preocupar em como incluir essas pessoas, né? Como combater as formas de preconceito, como combater o bullying nas escolas ou em outros lugares, né? Mercado de trabalho, enfim. Uma coisa, as mulheres, por exemplo, né? Um homem, se você for procurar emprego, né? Dificilmente o cara que está te entrevistando vai perguntar se você quer ser pai, né? Mas para uma mulher, pode ser que seja feita essa pergunta: você quer ser mãe? Por quê? Porque tem muitas empresas que, se a mulher estiver pensando em engravidar, a empresa não contrata, né? Porque, enfim, se a mulher engravidar, ela vai precisar se afastar do trabalho, licença maternidade, esse tipo de coisa. Então, isso é uma forma de discriminação no mercado de trabalho, né? E tem empresas que não contratam mulheres, ou não contratam mulheres que pretendem engravidar, ou querem ainda ser mães, pensando justamente nessa questão da licença maternidade, do afastamento, esse tipo de coisa. Então, percebam, às vezes pensar a discriminação e a inclusão e o respeito a essa diversidade cultural não é nem pensar só no combate à violência extrema, né, agressão, coisas desse tipo, mas é pensar nesses pequenos detalhes, inclusive, né, no mercado de trabalho, na hora de selecionar uma vaga de emprego, os homens terem vantagem em relação às mulheres, esse tipo de coisa, né? Então, hoje as sociedades modernas, democráticas, têm se preocupado com isso. Como incluir essas minorias, né, e criar uma cultura de respeito a essa diversidade, né, por vários aspectos da sociedade. Aqui no Brasil agora, por exemplo, nos últimos anos, nas últimas décadas, sei lá, os últimos 30 anos, né, o Brasil, depois do final aí da Segunda Guerra Mundial, parou de ter uma política de imigração, né? A gente não teve mais tanta imigração aqui para o Brasil. E é algo que voltou agora a partir dos anos 2000, né? Acho que o caso dos haitianos é bem emblemático disso, os venezuelanos. Muitos estrangeiros não começaram a vir morar no Brasil nas últimas décadas de novo. Muitos imigrantes. E aí voltou esses debates também, né? Como respeitar os imigrantes, como incluir eles na sociedade brasileira, evitar a discriminação dessas pessoas, né? Coisas desse tipo também. Aqui nesse slide eu coloquei um pouco do que representa o que é uma sociedade multicultural, né? Você tem pessoas de diferentes etnias, diferentes culturas, portanto, de diferentes lugares do mundo, convivendo no mesmo espaço. Claro, se você morar numa sociedade, sei lá, se você mora numa cidade pequena, 5, 10, 15 mil habitantes, ou sei lá, 20, 30 mil habitantes, isso é mais difícil, né, de acontecer. Geralmente, isso é uma marca, né, das cidades grandes, né? Sei lá, se for... Maringá já é uma cidade que tem um tamanho grande já, né? Maringá tem cerca de 400 mil habitantes, já é considerado um porte grande para o tamanho das cidades brasileiras. Lembrando que a maior parte das cidades brasileiras são pequenas, não tem mais que 50 mil habitantes, né? Então, considerando isso, claro, se você viver numa cidade pequena do Brasil, você não vai encontrar muita diversidade. A tendência é que a diversidade se espelhe ou apareça mais em cidades grandes, né? São, sei lá, a partir de Maringá já é possível ver mais isso, né? Maringá recebe muitos estrangeiros, por exemplo,
Maringá tem parada LGBT todo ano. Maringá, então, tem essas discussões, né? Teve aqueles protestos do Black Lives Matter, né? Há umas 3, 4 semanas atrás. Então, Maringá tem uma representação de diversidade, né? Porque já é uma cidade com um porte um pouco maior. E se você for para Curitiba, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, tem mais diversidade ainda, né? Então, a tendência é que quanto maior for a sociedade, mais diversidade ela tem, né? Mais pessoas de locais diferentes, com culturas diferentes, pensamentos diferentes. E também tem um aspecto, claro, cidades grandes atraem mais diversidade porque tem mais oportunidade de estudo, tem mais oportunidade de trabalho, mas também fica o controle da sociedade é menor, né? Não sei se, enfim, quem mora em cidade pequena já deve ter sentido isso, né? Mas cidades pequenas você é muito mais controlado, né? Porque todo mundo te conhece. Então, se você vai no mercado, se você vai na praça, se você vai na rua, se você vai em qualquer lugar da cidade, as pessoas te conhecem, né? Cidade pequena geralmente é assim. Consequentemente, você é mais vigiado, né? Mais controlado. Todo mundo sabe quem é você. Agora, em cidades grandes, sei lá, São Paulo, né? São 13 milhões de habitantes numa cidade, maior cidade brasileira e da América Latina. Isso considerando só a capital, né? Se você for considerar a região metropolitana de São Paulo, aí passa dos 20 milhões, né? Acho que é algo em torno de 24, 25 milhões de pessoas, toda a região metropolitana de São Paulo. Então, imaginem, numa cidade desse tamanho, pouco importa quem é você, assim, como indivíduo, né? Então, você também tem mais oportunidade de ser quem você quiser ser, né? Você passa a ser uma pessoa mais anônima numa cidade tão grande, e aí você pode ganhar mais liberdade, digamos assim, para representar aquilo que você deseja ser. Enquanto que numa cidade pequena, isso é mais difícil, porque as pessoas estão ali, digamos assim, te vigiando para você se adequar às normas. Cada vez mais, né? Então, a tendência é que sociedades, quanto maiores, mais representem essa diversidade, ou mais consegue aparecer essa diversidade cultural e as pessoas precisam aprender a lidar com isso, né? Então, qual é o contexto, né, de surgimento dessa discussão para a gente pensar nas sociedades de hoje, né? Quando é que as pessoas começaram a se preocupar, a falar, ou o que aconteceu nas sociedades modernas para que isso começasse a surgir essa discussão, né? Então, primeiro, claro, isso é uma coisa que veio a partir das sociedades capitalistas, né? Principalmente no século XX, na segunda metade, ou seja, de 1950 para frente. Por exemplo, é muito comum que a partir daí comece a se falar em movimentos de contracultura, né? Que a gente começou a debater lá no início do ano, ainda quando a gente estava em aula presencial, não sei se vocês lembram, a gente começou a falar de contracultura, né? Pensar movimento punk, movimento hippie, são movimentos que surgem a partir daí, né? Dos anos 60, 50, 60 para frente. O próprio rock, né? Como cultura, uma cultura que buscava. O rock, por exemplo, é um tipo de cultura que vem da cultura negra, né? Dos Estados Unidos e acabou se espalhando para o mundo. Então, é um tipo de música que já expressa isso, né? É um tipo de música que surgiu, se desenvolveu como uma cultura de uma minoria social dos Estados Unidos, que são os negros, e acabou tomando conta do resto do mundo, né? Então, são movimentos como o punk, os hippies, o movimento de rock em geral, da cultura do rock, expressam um pouco isso, né? Se desenvolve a partir dos anos 50 e 60 para frente, né? Para o que a gente é hoje. O que estava acontecendo então no mundo, né? Que deu vazão a esses movimentos contraculturais? Primeiro, a gente começa a desenvolver um capitalismo que é chamado de pós-industrial. O que é essa ideia de pós-industrial, né? Pense o seguinte, agora com a pandemia, o que aconteceu, né? A gente percebeu que vários países do mundo não tinham mais básico para tratar da doença, né? Remédios, máscara, o respirador lá para quem precisa da UTI, enfim, né? Nos estágios mais avançados do Covid. Então, por que essas sociedades, por que o Brasil, por que os Estados Unidos, por que vários países europeus não tinham respirador, não tinham máscaras suficientes para toda a população no início? Por quê? Porque a indústria, o mundo de hoje, o que a gente aprende lá em sociologia no primeiro ano, em aulas de história? Revolução Industrial. O capitalismo se constitui a partir da indústria, né? Mas a partir da segunda metade do século XX, não mais, né? Não é mais o setor industrial que domina a sociedade. Em geral, é o setor financeiro. Então, boa parte, o setor que inclui o setor de serviços em geral, né? Comércio, por exemplo. Então, vários países do mundo
acabou que abandonaram o investimento na indústria, né? Ou as suas indústrias migraram para outros países, principalmente os países asiáticos, né? A China, Vietnã, entre outros. É só olhar, sei lá, você pegar o seu celular, provavelmente ele foi produzido na China. Ele pode até ter sido montado aqui no Brasil, numa fábrica aqui do Brasil. Mas a tecnologia, a bateria, os componentes eletrônicos, em geral, são produzidos em países asiáticos, né? Principalmente a China. Uh, ou seja, falar em pós-industrial significa falar desse movimento em que houve um deslocamento da indústria de países do Ocidente, né? E aí países europeus passaram por isso, os Estados Unidos também passou por isso, o Brasil também. Tanto é que se fala em desindustrialização, né? Então, por isso, porque grande parte do capitalismo industrial, né, focado no surgimento de fábricas, se deslocou para os países asiáticos, né? E nos países do Ocidente, grande parte ficou desindustrializado, né? Ou com uma indústria muito baixa, né? Com baixa produção. Então, a gente importa quase tudo que a gente consome de produto industrial vem de fora, né? O Brasil é um bom exemplo disso. E agora, com a pandemia, a gente viu isso bem claramente, né? A gente ficou sem máscara, porque a gente não tinha indústria produzindo. A gente ficou sem respiradores, porque não são produzidos aqui. A gente ficou, não só o Brasil, mas vários países europeus, e o próprio Estados Unidos, a principal economia do mundo, sofreu com esse mesmo problema. Então, quando vocês enxergam esse termo, né, de pensar o capitalismo pós-industrial, seria pensar esse capitalismo que não é mais o setor industrial que domina a economia de vários países, mas é o setor de comércio e principalmente o setor financeiro, né, o setor de serviços, como a gente costuma chamar. E a gente estaria numa sociedade pós-moderna, ou seja, que é uma sociedade justamente, se a gente pensar na modernidade, quais eram os tipos de identidades que as pessoas tinham, né? Como elas se reconheciam? Pela cidadania, a ideia, eu sou brasileiro, né? A ideia de nação. Então, eu sou brasileiro, ou, por exemplo, eu sou pela classe social. Eu sou trabalhador, né? Eu sou um proletário. Então, até aí, a primeira metade do século XX, era muito comum que as pessoas se reconhecessem pela classe social ou pela nacionalidade. Dali para frente, dos anos 50, 60 para frente, começaram a surgir questionamentos dessas identidades, né? Por exemplo, as mulheres começaram a falar, tá, eu sou brasileira, mas ser uma mulher brasileira não é igual a ser um homem brasileiro, né? Os homens têm vantagens, os homens ganham mais no mercado de trabalho, os homens têm mais acesso à educação, à escola, à universidade. Então, os homens têm mais acesso ao poder, os homens dominam a política, né? Ocupam mais cargos de presidente, prefeito, governador, senador, deputado. Então as mulheres começaram a questionar, né? Ou seja, peraí, né? Ser um homem brasileiro, ser uma mulher brasileira é muito diferente. E aí os negros começaram também a falar, não, peraí, mas tem o racismo. Então, ser um brasileiro branco não é a mesma coisa que ser um brasileiro negro ou que ser um brasileiro indígena, né? Tem diferenças de acesso à educação, de acesso à renda, trabalho, entre outras, a violência, né? Ser vítima, mais ou menos chance de ser vítima da violência urbana, social, em geral. Então, perceba, a ideia de sociedade pós-moderna é quando começa a surgir esses questionamentos em torno dessas identidades, né? Que eram muito homogêneas, muito estáticas, né? E que negavam essas diferenças e essas desigualdades que aconteciam em diversas sociedades. Então, a ideia de pós-modernidade é justamente quando começa a se questionar essas certezas, né? E começar a mostrar que dentro dessas identidades, né, de ser brasileiro, de ser um trabalhador, tem diferenças, né? A mulher no mercado de trabalho não é vista da mesma forma que o homem, e por aí vai. Os negros também, né, em geral, têm menos acesso a grandes cargos de melhor remuneração, menos acesso à educação. Então, a ideia de pós-modernidade é começar a questionar esses valores da sociedade que a gente vive hoje, né? Que não reconhecia direitos para mulheres, para negros, para homossexuais, enfim, né, para, digamos assim, as chamadas minorias, né, nessas identidades. A gente tem o fenômeno da globalização, que ajudou a circular mais ideias, né, rediscutir esses valores em todas as sociedades ao mesmo tempo. Então, não é um fenômeno que acontece só num país e depois em outro. Acontece, em geral, ao mesmo tempo, né, em várias culturas. As mulheres questionando, então, esse domínio masculino, os homossexuais querendo mostrar que eles também têm direitos de casamento, de constituir família, de ser respeitados.
por conta da orientação, os negros, de mostrar que existe o racismo e que ele deve ser combatido e que ele gera desigualdades. Então, a globalização ajudou a circular esse tipo de ideia, né, de pensamento, pelo mundo inteiro. Né? Então, foi um fenômeno que aconteceu não só em um lugar, mas que pela circulação de pessoas, pela circulação de ideias, com o fenômeno da globalização, isso acabou se espalhando também para vários lugares do mundo ao mesmo tempo. Né? As migrações, o fenômeno de globalização, como a gente viu, intensificou, né, na segunda metade do século XX, principalmente essa circulação de pessoas, né? Então, em vários lugares do mundo, seja vindo, se a gente pensar aqui no Brasil, né? Recentemente, então, a gente tem vivido com a imigração de muitas pessoas para cá, como eu falei, principalmente, né, nossos vizinhos aqui, é muito comum que tenha de América Latina, né? Pensando os haitianos vindo para cá, os venezuelanos, argentinos, paraguaios, bolivianos, peruanos, muito comum que venham para o Brasil. E mesmo hoje, gente de mais longe, né? De países africanos, de países asiáticos também. Assim como os brasileiros estão no mundo inteiro hoje, né? Provavelmente em qualquer país do mundo que você for um dia visitar, a chance de encontrar algum brasileiro é grande, né? Então, há tanto a gente recebe essas influências de fora, dessas discussões que estão acontecendo em outros lugares do mundo, quanto o que está acontecendo aqui repercute em outros países, né? E aí a globalização é importante na circulação dessas ideias, dessas discussões dos direitos das minorias no mundo inteiro. Né? As migrações também acabam, claro, dentro desse contexto de globalização, ajudando isso, né? Porque pessoas não são só carne e osso, né? Elas levam ideias, levam valores, levam pensamentos para os lugares que elas caminham. E sem pensar a tecnologia, né? Podia ter incluído aí, a gente pensa em globalização também, a tecnologia ajuda muito isso, né? Então, hoje você, sei lá, se você souber falar inglês, você consegue acessar conteúdo do mundo inteiro, né? Seja livros, seja vídeos, enfim, seja aulas, né? Sobre diversos tipos de conteúdo. Então, circula muito rápido a informação também. Isso ajuda nesse processo, né, de discussão desses direitos dessas minorias e do combate aos preconceitos na sociedade. Né? E aí começa a se discutir as chamadas novas identidades, né? Ou seja, o que não era discutido então. O direito das mulheres, os direitos dos negros, né, ou pensar o preconceito que essas pessoas sofrem em qualquer esfera da sociedade, população LGBT, né? A gente pensar aqui no Brasil, né? Isso é muito curioso. Pensar a gente estava discutindo sobre raça, etnia. Por exemplo, né? Né? E aí mostra como é relacional também isso, né? No sentido de que aqui no Brasil eu sou uma pessoa privilegiada, né? Eu tô numa posição de conforto, né? Eu sou homem, sou branco, de classe média, então isso me dá uma situação favorável aqui no Brasil. Agora, se eu sair do Brasil, se eu for para a Europa, para algum país europeu, se eu for para os Estados Unidos, eles não vão me ver mais como um homem branco, né? Por exemplo. Eles vão me ver como latino, né? Então é curioso isso. A gente pensar nessas relações. Então, se você estiver numa determinada sociedade, você está numa posição de privilégio, mas de repente, se você se mudar daquela sociedade, você ir para um outro lugar, você pode passar a ser incluído como alguém que também está nesses oprimidos, né? Então, pensar os latinos em geral, né? E aí, claro, em geral a gente migra para a Europa, para os Estados Unidos, geralmente enfrentam situações de preconceito, de perseguição, né? E aí a América Latina é pensada como um todo, né? Do México para baixo ali, né? Os mexicanos, brasileiros, argentinos, os países ali do Caribe, enfim, a gente em geral sofre muito, muito, né? Quando vai para os Estados Unidos, quando vai para os países europeus, esse tipo de discriminação. Então é curioso pensar e analisar como isso pode ser relacional, essa questão das opressões e da discussão dos direitos das minorias sociais. Né? Então, geralmente, essas minorias reivindicam direitos, né, de ter acesso à educação, saúde, segurança. Uma coisa que é bem interessante, a população LGBT, né, até então no Brasil, até poucos dias atrás, né, a decisão do Supremo Tribunal saiu, acho que foi semana passada, ou retrasada, de que quem era LGBT não podia doar sangue, né, aqui no Brasil. Era um grupo discriminado, não podia doar sangue. E isso foi derrubado, né? O Supremo Tribunal decidiu que agora pessoas LGBT podem doar sangue como pessoas hétero também podem, né? Então, esse tipo de coisa, né? Pensar em direitos de casamento, de formar família, de poder doar sangue, de poder frequentar a escola. Tem países ainda que mulheres não frequentam a escola, né? Isso ainda acontece. Tem lugares ainda que a mulher não tem direito a ter emprego, renda. Tem lugar que a mulher não pode escolher nem com quem ela vai casar,
Tem sociedades, a Índia ainda é muito conhecido por isso, né? Na Índia, o casamento das mulheres é geralmente arrumado pelo pai, pela família da mulher, né? Então acontece até coisas que são muito criticadas, né? Às vezes meninas muito novinhas, de 15, 12 anos, são obrigadas a casar com homens muito mais velhos, né? De 30, 40 anos. Então, gera uma série de discussões sobre isso, né? Sobre o direito das mulheres de poderem escolher o casamento, sua família, coisas desse tipo. Então, essas minorias têm reivindicado esses direitos muito básicos, né? De casar, de ter filho, de poder escolher o casamento, de poder ter acesso ao mercado de trabalho, de ganhar um salário igual a uma cultura que seja dominante, né? Pensar em ter direito à política, e aí ter políticas que procurem, né, alterar a legislação e criar políticas públicas que procurem corrigir essas desigualdades. Aqui no Brasil, se a gente for pensar, o que se inclui nessas discussões, né? O sistema de cotas raciais, né, nas universidades gera muita polêmica, mas é uma forma de pensar, de tentar garantir mais acesso à população negra às universidades públicas, principalmente, né, que são consideradas as melhores do país. Pensar, no caso do direito das mulheres, né, de poder participar também de... Os partidos hoje são obrigados a lançar 30% de candidaturas femininas, por exemplo, nas campanhas políticas, em ano eleitoral. Pensar programas, até se a gente for pensar a questão de políticas que procurem corrigir problemas como a pobreza, né? De criar programas como Bolsa Família, coisas desse tipo, que agora o governo, pelo que tem se passado aí nas notícias, procura reestruturar isso, né? E criar uma renda social básica, né? Teria um outro nome o programa, e seria um pouco modificado. Então, hoje tem se discutido tudo isso, né? O direito das mulheres, direitos dos negros, dos direitos... e aí, claro, aqui, principalmente no Brasil, no Ocidente, se a gente pensa na questão étnica, é isso, né? Mas, se a gente pensar as terras indígenas, agora no Brasil está sendo muito discutido isso, né? Por conta até do desmatamento da Amazônia, e que grande parte da população indígena do Brasil vive na Amazônia, né? Ou está lá na região norte, nas reservas indígenas. Então, tem sido feito, porque preservar a Amazônia, nesse caso, é também preservar o direito de existência dessa população. Então, percebo como fica complexo isso, né? E como lidar com todos esses interesses e a necessidade de garantir esses direitos para a população mundial, né? Para a população, isso no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, ou qualquer outro país, ou nossos vizinhos aqui de América Latina, também estão passando por momentos de discussão desses assuntos e de implementar políticas e aprovar leis que procurem corrigir esse tipo de situação, né? Então é interessante a gente pensar que o mundo de fato está se transformando, né? A gente passa aí por uma mudança cultural de discussão de tudo isso, que passa por essas que o Brasil está incluído nisso junto com grande parte do mundo, né? Em geral. No caso do Brasil, até a questão da violência contra a mulher, né? Tem muitas campanhas aí que avançaram nesse sentido, de tentar a Lei Maria da Penha, talvez seja o maior exemplo para a gente pensar isso, né? De tentar coibir a violência doméstica, que ainda é muito comum no nosso país. Tranquilo até